dos principais erros que as pessoas cometem ao realizar o pedido de aposentadoria sozinho e tem atividade especial é achar que só o fato de apresentar o PPP vai ser o suficiente para o INSS enquadrar aquele período como especial e computar de forma diferente na sua aposentadoria. Mas na verdade, não é bem assim. O PPP ele não é o suficiente se ele não estiver preenchido corretamente. Você também achou que o PPP era só apresentar, que já era possível enquadramento de atividade especial? Bom, se você achou, então esse vídeo é para você. Assista até o final que eu vou te contar 3 erros que o INSS utiliza para negar a sua aposentadoria. Meu nome é Taine Oliveira, eu sou advogada previdenciária especialista em estratégias de aposentadoria. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 erros comuns na hora de emitir o PPP que motivam o INSS a não reconhecer a sua atividade especial. E eu já te aviso que tem que assistir até o final, porque a dica número 3 é um dos principais motivos que o INSS utiliza para negar sua aposentadoria, tanto na via administrativa até mesmo na via judicial. Tem até tema da TNU, que é na justiça, pacificando tal entendimento e dando razão para o INSS. E eu vou te explicar como você vai corrigir isso. Então vamos lá? O PPP, ele é um formulário que tem como objetivo provar a sua atividade especial. E lá vai constar o período que você trabalhou, vai constar quais mudanças de cargos e setores você realizou, a descrição de atividades de cada uma dessas funções e os agentes nocivos que você estava ali constantemente exposto. E o número 1 do erro que é cometido é nessa etapa, no item 14 do PPP. Ali, onde está escrito profissiografia, é onde tem que constar as informações, as atividades que você habitualmente realizava. É por meio dessa descrição das suas atividades que o INSS vai entender, analisar se realmente a sua função era compatível com a exposição daquele agente. Porque não faz sentido, por exemplo, em alguns casos, você ser secretária e estar exposto a óleo e graxa. Pode acontecer, tá? Então é por ali, na descrição das atividades, que ele vai analisar se você realmente estava exposto e de forma habitual e permanente, que é um dos motivos que o INSS nega a sua concessão da aposentadoria especial, falando que você não estava exposto de forma habitual àquele agente, que era de forma esporádica, então não é o suficiente para caracterizar. Então, muito cuidado, porque ali onde tem a descrição da atividade especial, as empresas geralmente colocam descrições muito genéricas ou pode descrever de alguma forma que dá a entender que você realizava atividades administrativas. Por exemplo, a enfermeira. A enfermeira, ela realiza a injeção, ela cuida do acolhimento de sangue, ela cuida de ferimentos com pus e outras características, mas geralmente nesse PP vai estar escrito que você preenche o formulário e atende o paciente conforme as suas necessidades. Tá vendo que está muito genérico e dá a entender que são atividades apenas administrativas? Não pode acontecer isso, porque senão inviabiliza aquele documento como meio de prova, pois não dá para entender se você realmente estava exposto àquele agente, onde vai estar no item 15, que está lá, agentes biológicos ou outros conforme cada profissão, tá? Então, muita atenção nesse item. Se por acaso você viu que está muito genérico ou parece que você realiza outras atividades, pede para a empresa corrigir. Erro número 2. Agora a gente vai para o final do formulário, porque o erro número 3 ele está ali no meio do formulário, mas como é o mais importante, eu deixei para o final porque tem muitas observações que eu quero colocar aqui para vocês. Então vamos lá. O erro número 2 ele vai estar ali no campo número 20. Ali no campo 20 do formulário precisa constar o CPF ou o NIT da pessoa que está assinando o PPP, tem que constar o nome e a função, o cargo da pessoa responsável que está emitindo aquele PPP e também o carimbo da empresa. Lembrando que o responsável ele precisa ser ou o representante, o proprietário da empresa, ou o representante legal, como o RH, o gerente, o CEO, tá?
São por meio dessas informações, pelo CPF, pelo carimbo, pelo cargo e o nome da pessoa, que o INSS vai identificar se aquela pessoa e aquela empresa realmente emitiu aquele PPP, se é realmente um trabalhador ou dono da empresa ou foi emitido por um terceiro. Porque um formulário PPP emitido por um terceiro, como o sindicato, ele não tem viabilidade de provar a sua atividade especial. Então, o PPP emitido por terceiro, que não a empresa, e o representante da empresa não tem validade, tá? Então, inclusive, tem previsão legal ali na instrução normativa do INSS. E o mesmo se aplica no entendimento para a justiça, ok? E vamos para o principal erro que o INSS não reconhece a sua atividade especial. E aqui a gente tem tema no TNU, temos tema na CRPS, que é o órgão que vai julgar o recurso administrativo, e temos previsão na instrução normativa do INSS. Você vai entender por quê. No item 16, você vai ver que tem um período, que é o 16.1. Esse período é utilizado conforme o laudo que foi usado como base para preencher o PPP. Porque o PPP ele vai ser preenchido com base num laudo que é o LTCAT. Esse LTCAT ele só vai ter validade para fins de atividade especial para aposentadoria se for emitido por um engenheiro ou um médico do trabalho. Então, preste bem atenção. Se for informado ali no 16.3, informações de técnico de segurança do trabalho, esse PPP ele já não vai ser reconhecido como atividade especial. E como que o INSS vai identificar se foi emitido com base no laudo elaborado por um médico de segurança do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho? Porque precisa informar o CRM ou o CREA. Além disso, precisa informar o CRM e o CREA mais o Estado, porque o órgão que fiscaliza a classe do médico ou do engenheiro, ele é um órgão estadual. E o INSS, ele é um órgão federal. Ele não vai entrar no site de cada estado para identificar se aquela numeração do CREA ou do CRM é realmente de um médico ou de um engenheiro do trabalho, tá? Então precisa constar a informação completa, ok? E o que mais justifica a negativa do INSS? Temos até tema na TNU, na Justiça Federal, temos até um enunciado no CRPS, que é o órgão que julga os recursos administrativos, falando sobre isso, é o período que foi utilizado como base para preencher o PPP. Aquele período que é o 16.1 é onde consta o período que foi emitido o laudo, tá? O laudo que tem que informar é o laudo com base no período que você trabalhou. Se foi emitido antes ou posterior, esse laudo ele é extemporâneo. E laudos extemporâneos o INSS não reconhece como atividade especial, tá bom? Então eu vou recorrer na via administrativa? Não adianta. Então vamos ler aqui o enunciado 11, item 2 do CRPS. O LTCAT ou as demonstrações ambientais substitutas extemporânea que informem quaisquer alterações no meio ambiente do trabalho ao longo do tempo são aptos a comprovar o exercício de atividade especial, desde que a empresa informe expressamente que ainda assim havia efetiva exposição ao agente nocivo. O que isso significa? A empresa, lá embaixo, depois do item 20, tem o campo observação. Nesse campo observação, a empresa tem que declarar que, apesar do laudo ser extemporâneo e informar, que foi utilizado com base no laudo XYZ, o ambiente que foi realizada a perícia daquele laudo é o mesmo ambiente e tem as mesmas exposições que na época que você, trabalhador, trabalhou, tá? Então ele tá ali mostrando a mesma realidade. Então eu vou entrar com ação judicial, porque eu não quero ir atrás dessa declaração, tá? Se não tiver no campo observação, pode ser uma declaração à parte. Então vamos entender o que a justiça vem entendendo, vem aplicando ao decidir sobre isso, tá?
E aqui a gente vai ler o tema 208, também item 2 da TNU. Então vamos ler juntos para entender um pouco melhor. A ausência de informação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT, que é o laudo que é utilizado como base para preencher o PPP, ou por elementos técnicos equivalentes ou outros laudos, como PGR, PPRA, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, ou seja, laudo extemporâneo, desde que acompanhados da declaração do empregador sobre a inexistência de alteração do ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. Então, mesmo se a gente entrar com a ação judicial, vai aplicar o mesmo entendimento. A empresa precisa se responsabilizar e falar se aquele laudo que foi utilizado anterior ou posterior ao período que você trabalhou representa a mesma realidade do período que você trabalhou, ok? Então, aqui é o principal motivo que o INSS e a Justiça utiliza para não reconhecer o seu PPP. Gostou dessas informações? Já identificou algum erro no seu PPP? Me diz aqui se você identificou qual erro você identificou no seu PPP. E se esses vídeos estão sendo úteis para você, se inscreva e deixe o seu like e também notifique o sininho, porque toda semana temos vídeos de estratégias de aposentadoria e o que você precisa fazer, tá bom? Agora eu espero vocês para o próximo vídeo.